para falar de relacionamento, eu estou aqui com o Erickson, com o Jarrell, Leandro Jarrell. Você já trabalhou aqui na Rede Super um bom tempo, né, Leandro? Trabalhei 4 anos. 4 anos. Que programas que você fez? Passei pelo Madrugada com Deus, comecei na madrugada, né? E depois participamos do começo do Amplificador, passei pelo programa do Pastor Lucinho, do André Valadão. E tem mais alguns programas aí que agora eu não lembro. Agora, relacionamento, por exemplo, relacionamento. Quem nunca trabalhou em televisão não sabe o que é uma redação de televisão. Né? Na redação, por exemplo, tem na redação lá agora, né? E eu até falei assim, só está faltando o cheirinho do, como é que chama aquele? Eucalipto, de tão quente que estava aquela redação. Eu passei lá agora, realmente. Não estava quente a redação? Estava quente mesmo. Por exemplo, é uma coisa interessante, parece que assim, parte das pessoas que ficam no espaço físico redação gostam do ar-condicionado desligado e quente, parte gostam do ar frio. Essa questão, por exemplo, de temperatura já determina bom ou mau relacionamento, né? Engraçado que eu ia fazer essa pergunta quando eu cheguei lá. Eu ia perguntar assim, gente, até hoje tem essa guerra aí do ar-condicionado? Na sua época tinha? Tinha. Realmente, quando existem pessoas que pensam diferente, sim, colocar e achar um equilíbrio nisso é um desafio muito grande, né? E aí, Erickson, o que fazer para, por exemplo, no ambiente de trabalho, coisas tão elementares como a temperatura do ar-condicionado, que temos gostos diferentes, como fazer para ter uma harmonia, um bom relacionamento com pessoas que têm sensações tão diferentes? Sim, você está falando, é engraçado que eu estou pensando, você já disse isso, temperatura muitas vezes revela temperamento. Interessante. E vai acontecer, porque em algum momento, acabei de chegar, o Erickson acabou de chegar na redação, trabalha aqui, e aí uma temperatura começa a incomodar, mas ainda sou tímido, não tenho tanta intimidade com o Leandro, com o pastor Cássio, mas em um determinado momento o Erickson vai falar mais alto, falar que eu não gosto dessa temperatura e mostrar, poxa, ele mostrou um temperamento mediante uma temperatura. Eu falo que é sempre 50-50. Até no nosso relacionamento com Jesus, por exemplo, é assim. Ele espera a gente dar 50% e ele vai fazer os outros 50%. Uhum. Ele espera chegar a ele e aí ele vai fazer o que ele se chegou. Teve uma ação, então agora eu faço uma ação. Ele espera dar um passo que eu tire a pedra. O caminho está ficando fácil. Então sempre falo que a gente vai precisar ceder o tempo inteiro. Em algum momento, se eu quero 100 e eu quero 50, vamos deixar isso na média. Hoje eu posso ceder para você, amanhã você ceder. Agora, até que ponto ceder no relacionamento para manter, entenda aí, um bom relacionamento, sim, entre aspas, bom relacionamento, é salutar. Vamos pensar o seguinte, suponhamos que eu entro na redação, né, e está quente a beça. Aí eu prefiro me calar porque a maioria está querendo o quente. Eu não falo a verdade, né, para que eu não tenha um problema. Tem até uma frase que eu vi outro dia não, faz algum tempo, é uma frase que já virou até senso comum, virou até ditado popular. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Já ouviram essa frase? Já. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então a felicidade está baseada em abrir mão de pontos de vista, em abrir mão daquilo que eu entendo que ser o melhor, para que eu me relacione com aquela pessoa. Quer dizer, a pessoa, até eu acho que ela está errada, mas eu abro mão do pretenso erro para manter o relacionamento. Esse relacionamento, ele é um relacionamento comprometido? Se eu não estou sendo totalmente verdadeiro? O que vocês pensam? Sincero, né? Eu acho que muito o que o Erickson falou, né? É 50%. Eu acho que o desafio é a gente conseguir descobrir um equilíbrio, né? Por exemplo, eu entrei lá, realmente senti calor, estava nem conseguindo respirar direito, por causa daquele calor. Peraí, só uma coisa, por favor, foca no pastor Cássio. Por favor. Quero todos que na redação. Pastor Cássio sou eu, foca em mim, meu filho, né? Não é no Jarrell, não é em mim isso. Pessoal da redação, veja esse programa. Olha o que o Jarrell está falando. O Leandro está dizendo que o negócio está quente lá na redação. Pode voltar para o Jarrell. Vamos lá, Jarrell, continua. Mas é aquilo que você falou, né? Eu cheguei, eu não vou querer, apesar que existem pessoas que têm temperamentos muito explosivos e quentes, de querer já no primeiro momento, já querer mudar a realidade. Então eu acho que assim, num primeiro momento a gente cede. A gente tem que ceder. E eu acho que o maior desafio dentro dos relacionamentos interpessoais é quem começa cedendo. Né? Sempre a gente espera que o outro comece a ceder para, a partir de então, eu ceder. Mas eu acho que o principal é eu começar a ceder. Né? É o que Jesus fala, né? Se o seu irmão te pede para andar 1 milha, anda 2. Então começa em você mesmo, doando, se abrindo, cedendo. E aí a gente começa a ganhar uma confiança, a ganhar a atenção da pessoa. É lógico que existem algumas variáveis, né? Tem gente assim,
com perdão da palavra, que é muito folgado mesmo. Então, você dá um dedo que é a mão. Você dá um dedo que é a mão, você dá um pé que é a perna inteira. Então, acho que a questão é, para todas as áreas da vida, a gente conseguir um equilíbrio, né? Falou a palavra-chave, assim. Porque geralmente a gente não quer ficar nesse equilíbrio. E ele não vai ficar sempre reto. Né? A gangorra pode fazer, mas não dá um grau muito grande. Porque não pode ser aquele temperamento que assim, eu mando na sala, eu mando na redação, a temperatura vai ficar do meu jeito e ela acaba, sem perceber, subconsciente dela, ela é a mandona. Mas esse outro lado também, da gangorra, descer, que é ficar calado para... Né, não, é melhor ficar calado e tal, não colocar minha personalidade, tudo eu aceito. A temperatura, não, a cadeira, não, tudo eu aceito, tem que ser sempre do seu jeito, não, eu vou sempre me sujeitar. Aí eu sempre digo que aí não está tendo relacionamento, você não entrou. Pois é, porque eu vejo, por exemplo, isso é muito comum em casais, né? Sempre que tem igual o pessoal brinca, né? A gente tem na nossa cultura a questão, sobretudo aqui em Minas, né? A mulher, a gente chama de dona que é proprietária, senhora, não é isso? Chama de senhora, patroa, né? Quer dizer, patroa, dona. Então, assim, há uma tendência, a gente até brinca com isso, né? A última palavra é sempre a do marido, sim, senhora, né? Sim, meu bem. Mas o que acontece é que muitas vezes no relacionamento, um dos cônjuges, e via de regra o marido, acaba cedendo, né? Para não brigar. Isso não é saudável, então. Para ficar bem, na medida do equilíbrio, no ponto de equilíbrio. Porque quando isso fica demais, ela não está no relacionamento. A pessoa que está cedendo. Ela não está participando. Ela não participa das decisões, ela não participa de um consenso, ela não comunica. Então, mas tem gente que tem dificuldade do contraditório, né, Erickson? Sim. Tem gente que... Você entende? É igual a famosa DR. Choca. Tem marido que detesta a discussão da relação. Porque você tem que se... Numa discussão da relação, você tem que se colocar. E o relacionamento... Você está discutindo o relacionamento, discutindo a relação. Tem muito homem que não quer conversar sobre isso. E isso acaba frustrando a esposa, né? Fugir sempre é mais fácil, né? Sempre o mais fácil é fugir, é mesmo abrir mão e manter um conforto para evitar conflitos, né? Eu acho que dentro das mais diversas áreas, o mais importante é a gente se comunicar, é a gente manifestar a nossa opinião. Eu até concordo do ar ficar desligado, né? Voltando naquele exemplo, mas eu quero deixar claro que eu prefiro dessa forma. A gente tem que estar sempre sendo sincero, né? Deixando muito claro as nossas opiniões. É claro que a gente não deve impô-las, né? Mas interessante que tudo isso, até a gente estava conversando nos bastidores ali, essa questão do temperamento, do ceder demais ou de se impor demais, tem sempre na maioria das vezes, uma questão aí de longa data, né? Só para esclarecer o negócio do ar, houve um período que eu fiz a substituição, assumi a chefia da redação aqui por uns 3 meses, né? E sempre dava essa crise. Sabe o que eu fiz? Aí o poder discricionário do chefe de redação foi no site da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de temperaturas de ar-condicionado em ambientes fechados. E existe norma para isso, sabia? Tem um mínimo e o máximo de temperatura em ambientes fechados que o ar-condicionado tem que ficar ligado. Preguei a norma lá e falei o seguinte, aqui dentro, oscilando entre esse grau e esse, pode ficar. Nunca mais baixo que isso, frio de Polo Norte, nunca acima disso, calor do deserto Saara. Porque o que acontece é que se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, né? Mas olha aí também que interessante. Até para os relacionamentos, nós vamos precisar em algum momento de hierarquia e de alguma submissão. Então, se o seu relacionamento não está dando certo, recorra a alguém. Ao meu líder, ao meu chefe do departamento, a um pastor, se é um problema conjugal, se é 2 jovens tendo problema na igreja, tem um pastor, o líder dos jovens, eu preciso sempre também recorrer a alguém. Tem um apoio, tem uma ajuda. Eu preciso de um psicólogo, eu vou precisar de um coach, preciso de um pastor, você vai entender de uma terapia, você vai entender naquele momento a sua necessidade junto daquela outra pessoa. O que não dá é chega um momento que eu tenho medo dessas pessoas que vão ficando omissas, caladas demais, porque o nosso corpo ele sempre pede uma válvula de escape. Aí uma hora eu sinto que eu vou fazer uma necessidade física, cada um vai fazer um bordado, o que faz bem para ela, né? Mas eu tenho medo de uma hora essa pessoa ela estourar. E muitas das vezes o que acontece é aquele cara extremamente calado, ou aquela mulher extremamente calada, e um dia ela não está mais ali. Mas isso não aconteceu, você nunca falou nada. Não, mas eu não aguento mais. Você não aguenta mais o quê? Você nunca falou nada.
Mas ela foi engolindo o sapo, ela foi né? engolindo tanto que a atitude depois chega a ser extrema. Já viu aquela pessoa que ela é extremamente calada, mas um dia você vê ela nervosa, que você assusta, você fala, o que é isso? Tem até um filme com não sei se é com Michael Douglas, Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Porque, que é um funcionário assim, que era aparentemente, né? É interessante a gente evitar extremos, né? Sim. Evitar extremos. Acho que em todas as áreas, né, a gente vê tantas guerras hoje em dia justamente por extremos. Interessante, no meu ponto de vista, a gente procurar sempre manter o equilíbrio. Não ceder em extremo e também não querer se impor no extremo. Agora, eu quero depois entrar no relacionamento na igreja, mas eu queria ficar um pouquinho ainda no ambiente de trabalho. Você é coach? Não, chega do ar-condicionado. Né? Você é coach, né, Erickson? Sim. Eu vejo que no ambiente organizacional, às vezes o ambiente, o clima organizacional fica pesado por um problema relacional. Né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem se relacionar de maneira equilibrada. Tem aquele, por exemplo, que faz o papel do amigo do chefe. Né? Se aproxima do chefe, fica num leve trás, né? Ele ouve o que está rolando na rádio peão e leva para o chefe e tudo mais. Esse tipo esses papéis que existem no ambiente de trabalho comprometem o relacionamento horizontal, né? Quando você percebe que dentro do grupo ali, de colaboradores, de funcionários do mesmo setor, tem um que está ali muito próximo do chefe fazendo essa ponte. Isso atrapalha, né? Sim, demais. Para líder, ele precisa fazer um mapeamento de perfil, de quem que eu tenho e quais habilidades que ele tem, como que ele se relaciona, com quem que ele tem problema. Porque a gente não pode deixar, em nenhum ambiente, mas falando organizacional, é deixar esse fogo ir cozinhando e depois isso crescer. Porque dentro do ambiente organizacional a gente já viu muitas das vezes o problema, e quando já fui fazer coach ou consultoria, não bateu meta por problema de relacionamento. Não era porque ele não sabia algo técnico, não era porque ele não sabia sobre vendas, não era porque ele não sabia, era problema de relacionamento. Porque você é da comunicação e eu sou do marketing, mas eu sou da vendas, um exemplo, eu sou de uma outra área, sou do RH, mas a gente não conversa. Mas quem fazia a ponte? Eu e você. E você deixava de passar umas informações primordiais para mim e eu primordiais para você. Então, como que vai haver comunicação e relacionamento? Então, muitas das vezes, o relacionamento pode cortar até o que nós chamamos assim, eu sou profissional, aqui eu preciso ser profissional. Mas já confrontei algumas pessoas e falei, olha, você deixando de passar essa informação, você deixa de ser profissional. Entra o pessoal. Ah, mas é porque eu não vou com a cara dele, é porque não bate comigo. Ok, não bate, mas como que ele tem essa característica e esse poder de criação, por isso que ele está nesse setor e você se identifica com esse setor. Como que vocês podem somar? Esqueça as diferenças, mas vocês têm algo em comum que vocês possam juntar. Então, muitas das vezes eu sou chamado, tanto na organização na igreja, para mostrar para eles, através de alguns testes que a gente faz dentro do coach de personalidades, que vamos esquecer as diferenças e vamos olhar o que ele tem que sobressai e o que você tem que sobressai. Une somente isso. As virtudes. Tira a visão um pouco do que eu não gosto, mas olhe para as virtudes, olha só, você conversa com ele da forma errada. E olha só, ele também conversa com você da forma errada. Só mudar uma forma de olhar, de enxergar e de pensar para que eles consigam chegar num denominador comum para aquela empresa em questão. Agora, eu acho que uma das coisas que também atrapalha muito, Leandro, às vezes pode contribuir, mas eu acho que a maioria das vezes acaba atrapalhando. São pessoas que têm um relacionamento informal, são amigos, são parceiros, são chatos, às vezes são da mesma igreja e trabalham na mesma empresa. E dentro da empresa, eles transferem esse relacionamento informal, amistoso ou fraterno para o ambiente de trabalho e montam uma panelinha gospel, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Isso é muito sério, né? Porque acaba montando uma panela mesmo, né? Uma interessante célula. Essa questão da panela, porque é um tema muito, muito incomum dentro das igrejas, né? Porque as igrejas vão crescendo e existe a questão da afinidade, né? Então, voltando para a questão empresarial, eu acho que não é tão difícil a gente não deixar o profissional atrapalhar o pessoal. Mas o pessoal quase sempre vai interferir na questão profissional. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, essa posição, essa sinceridade em saber, olha, nós somos amigos, somos irmãos. De repente, pode acontecer que, por exemplo, dentro do contexto igreja,
eu sou líder de alguém, mas que no trabalho aquele alguém é meu líder. Então ali eu tenho que saber separar as coisas e não querer ter a minha imposição como líder de célula daquela pessoa no contexto profissional. É um desafio, claro, mas eu acho que tudo se resolve quando a gente coloca os pés no chão e traça mesmo os nossos limites, os objetivos, onde que é o extremo e onde eu preciso nivelar e tentar esse equilíbrio. O que você pensa, Érico, sobre as panelas? Eu já tive, até estou lembrando que eu já tive situações assim, em que fora eu era muito amigo dessa pessoa, não éramos da mesma igreja, mas fazíamos aula de canto, fazia muitas atividades juntos. Mas dentro do ambiente profissional eu era líder dele. E essa pessoa, direto, ela queria sair mais cedo. Todo dia tinha um evento para sair mais cedo. Você é o chefe? E eu o chefe. Não. Mas o discurso era sempre assim, mas eu estou fazendo uma obra, você entende, Jesus me chamou e tal. Eu falei, não, eu entendo, tanto que quando eu sair do meu horário também eu tenho algumas atividades para fazer. Só que aqui, enquanto profissional, você precisa ser correto com o seu horário. Isso é um testemunho também. Com isso, tem muitas pessoas que são empresários e que não empregam pessoas da igreja e família. Né? Porque a família também entra nessa questão. Essa panela, um ponto de atenção, é bom a gente alertar um pouco. Recentemente, meu pastor me convidou para fazer um trabalho com as células, os grupos familiares, como cada igreja faz. As igrejas têm feito muito, trabalhado muito. E um cuidado que a gente precisa tomar é com os grupos. Eu comecei a observar que tinha grupo que estava sofrendo para multiplicar. Por quê? Porque o Leandro vai sair do meu grupo. Não, eu queria ele aqui, a gente se encontra toda semana e é tão bom, mas ele agora vai para um outro grupo e eu estou sofrendo. Não, eu tenho que ficar feliz, Leandro, porque nós crescemos, nós estamos multiplicando. Por quê? Chegou um ponto de fechar mesmo. Fechar o quê? Fechar o grupo. Quanto tempo que não vem um visitante aqui? Nem visitante está vindo mais. Encapsulou a célula. Nós fechamos, e nem visitante está vindo mais. E aí eu posso até deixar de ir na igreja, porque eu gosto mais aqui, desse ambiente. Da célula. E eu sempre costumo falar assim, olha, a sua célula não é mais o ministério da sua igreja, é a sua igreja nos lares. Guarde isso, se você encarar assim, que é a minha igreja, não é mais um ministério, senão fica um peso também, um fardo, eu tenho tanto ministério, não, é a sua igreja dentro da sua casa, não perdeu a característica. Claro que a gente vai fazer de uma forma diferente, mais intimista, mas é a sua igreja. Qual é a sua igreja? É batista, é presbiteriana, é a quadrangular, mas é essa igreja dentro da sua casa. Não perca isso, porque a gente continua com esse sentido. Então eu quero multiplicar. Quero que essa pessoa que foi na minha casa primeiro, vá na minha igreja. Se foi na igreja primeiro, vai lá na minha casa. E a gente continua esse relacionamento. É um cuidado que eu sempre falo com grupos. Observa bem seu grupo, líder, e você, liderado também, para a gente não fechar. As portas estão abertas. Não tomar mais cuidado, porque pode ser que a minha atitude em algum momento está fechando até para relacionar. Eu sempre falo que afinidade a gente não tem como dar palpite, né? Seja amigo de fulano, seja amigo, né? Nós somos seres que se agrupam mesmo, né? É uma questão do ser humano mesmo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é de não ter diferença com o outro. Por exemplo, uma igreja cresceu, a igreja está grande, não tem como vou fazer um churrasco para os jovens. Eu vou chamar 350 jovens para ir no meu churrasco? Não, eu vou selecionar aqueles de acordo com a minha afinidade. Mas eu não posso ter reservas, não posso ter diferenças, indiferenças com relação a uma pessoa. É o que diz lá em Hebreus, né? Seguir a paz com todos. Então, paz, a gente é obrigado. Cristão, eu tenho batido muito na tecla, quem está assistindo lá da igreja, dos jovens, sabe que a gente é obrigado a ter paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Perfeito. Né? Porque vai ter sempre aquela pessoa que vai dizer o seguinte, você está fazendo acepção de pessoas. Tem 350 jovens, você vai fechar o clube? Quer dizer, né, eu fui pensando em Jesus Cristo. O relacionamento dele era um relacionamento gradativo também, não é isso? Ele alcançava as multidões, ele tinha uns 12 e tinha uns 3. Isso. Mas ele não... tinha João também, que era João, né? Mas ele não tinha reservas com relação à multidão. Sim. E ele estava sempre agregando mais pessoas, né? Dormia na casa de um, ia na casa do outro, visitava, conversava com um pecador, com uma pecadora. Jesus, ele agregava. Hoje, a tendência do ser humano é desagregar, é fechar. E a gente, como cristão, a gente tem que sempre abranger, agregar, alcançar, multiplicar, crescer. Eu tenho uma pergunta para deixar para vocês responderem depois do intervalo. Quais seriam os maiores entraves a um bom relacionamento dentro de uma igreja?
né? Quais seriam os fatores que dificultam um bom relacionamento entre irmãos e irmãs, entre irmãs e irmãs? Tá joia? Vocês respondem depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje conversando com o pastor Leandro Jarrell e também com o Erickson, que é coach de igrejas. Não, né? Sim. Interessante. Também, né? Inclusive, só dá uma mostrada, por favor, no seu livro, que eu achei legal. Já te entregar de presente. Gente, ó, bom demais, ó. Coaching segundo Jesus. Deixa eu mostrar aqui para o meu querido é Leandro, nosso cinegrafista aqui é Leandro também. Mostrar aqui para o Leandro. Esse livro aqui, você pega estratégias de coaching na vida de Jesus? Sim, eu mostro como que Jesus já fazia coaching. Esse processo de desenvolvimento e temperamentos, relacionamento, ensinava tudo sobre isso, a comunicação. Então eu falo como que Jesus já fazia, era esse técnico, né? Fazia esse processo de desenvolvimento com os seus 12 e relacionava muito bem com isso. Né? Pois é, pensando então na experiência de Jesus, eu trago para a igreja, né? Quais seriam os maiores entraves que temos hoje para um bom relacionamento na igreja? Com certeza, olhando para Jesus, a gente pega então como fazer para dar certo. Né? O que mais atrapalha hoje um bom relacionamento entre irmãos? Eu acho que pequenas coisinhas. Por exemplo, como pastor, a gente vê muitos problemas com relação a cumprimentar. Cumprimentar? Você está brincando? Fulano não me cumprimentou. Verdade. Aí eu vou sair da igreja. Ou então o pastor passou direto e não me viu. Então, assim, pequenos detalhes. Por exemplo, fez um aniversário e aí chamou todo mundo da cela, mas esqueceu de chamar. Então, eu acho assim, às vezes a gente acha que os problemas entre pessoas são problemas grandiosos. Quando você está falando de aniversário, eu lembrei de uma situação que tinha culto na igreja no meio da semana. E uma família resolveu fazer o aniversário da filha no dia do culto. E o pastor não pôde ir no aniversário porque teve culto. A família ficou morrendo de raiva do pastor. Problema. Eu fico, meu Deus amado. E a gente tem esses dois lados, né? A gente não pode ser tão ferido ao ponto de me magoar porque o Erickson não me cumprimentou, mas também a gente, como cristão, a gente tem que se preocupar com o outro, né? Até entrando dentro da questão aí, para deixar com você, para falar com o Lia. Por exemplo, Jesus, eu pego detalhes da vida de Jesus que me impressionam. Por exemplo, antes daquela ocasião onde Jesus andou sobre o mar com Pedro, é interessante que eles estavam ali com as multidões, aí Jesus falou assim, vai indo para o mar, e aí fala o versículo, e despedindo as multidões, Jesus ele subiu e foi orar. Então, antes de Jesus ter o relacionamento dele com Deus, eu imagino Jesus ele cumprimentando cada pessoa. Então, até um tema que o nosso pastor, mandando um abraço para ele, o pastor William, sempre fala, é que o nosso relacionamento com Deus, ele sempre vai ser intimamente ligado ao nosso relacionamento com o próximo. Então, hoje em dia tem muita gente que é muito cheio de Deus, mas ela não ama o seu próximo, mas ela faz separação das pessoas, ela é muito exclusivista, ela esconde, ela não quer ter relacionamento. E Jesus, ele é assim, Jesus era do povo. Jesus abraçava, Jesus pegava na mão. E é interessante que antes dele orar e cumprir aquela missão que ele tinha, ele despediu das multidões. E eu imagino um por um, como aquelas criancinhas que chegavam perto de Jesus e os discípulos querendo sentar o pé nelas porque estava atrapalhando, mas Jesus, não, deixa elas virem, né? Verdade. Até para quem está assistindo é importante dizer, porque eu faço muito coaching ministerial, coaching relacional. Estava falando com o Leandro nos bastidores que o número 1 de palestras hoje, Erickson, qual é o tema que você vai dar palestras, tanto em empresas, faculdades, e dentro da igreja em específico? Relacionamento. Por quê? Por que eles escolhem, os líderes escolhem esse tema? Para líderes de louvor, para jovens, para pastores. Faço muito curso relacionado a relacionamento, porque é um problema. Hoje nós temos um problema relacionado a isso. Por quê? Diferentes perfis, personalidade. E quando você foi ver a causa, e aí eu vou trabalhando a raiz, não me cumprimentou. Porque ele não foi na minha festa. Porque ele não me chamou. Sempre a gente vai cair na questão do relacionamento. Pelo diferente. Por lidar com o diferente. E aí voltamos em Jesus. Jesus teve 12, que caminhou o tempo inteiro, completamente diferente. Quando tinha uns calmos, que quase não aparece, quase não fala dele, difícil achado na história, caladinho, tinha temperamento explosivo. Tinha um que te olhava e talvez você poderia ter até medo, eu tenho medo desse cara, o que ele pode fazer? Tá me olhando estranho. Tá me olhando estranho, esse cara que cuida do dinheiro aqui. Vamos ver o que vai dar, o tesoureiro, vamos ver o que isso vai dar. Esse anda mais perto, esse... Você acha que não tinha também o ciúme ali?
Ó, eu vou... O tempo de Jesus... Mas tinha, né? Você, alguns questionavam isso, né? Jesus, eu acredito, vejo muito Jesus falando assim, ó, hoje eu vou só com esses 2. E os outros, por quê? Por que nessa missão, por que isso vai só os 2? E por que ele vai sozinho agora? Não, agora eu vou sozinho. Mas por que a gente sempre está junto com ele? Por que ele não leva a gente agora? Verdade. Então, é entender que habilidades que Jesus olhava, ele desenvolvia e olhava habilidades. Jesus é um cara extremamente estratégico. Com certeza ele olhava a cidade, que tipo de discurso que eu vou falar ali, por parábolas ou não, e quem mais se encaixa? Nessa cidade, nesse discurso, nessa multidão, Leandro e o Cássio. Porque se eu levar o Pedro para essa cidade, vai ter problema. Eu acredito, vejo Jesus muito estratégico. Temos esses diferentes perfis? Temos isso dentro da igreja. Mas a gente precisa cortar. Uma coisa que eu vejo muito, Cássio, é crenças. Dentro do coach, a gente mapeia muito crenças. O que é isso? Ele já acredita, já está na mente dele, muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja, que não existe mais relacionamento sincero dentro da igreja. Ele já chega um pé atrás. Ele está dentro da igreja, mas ele pensa assim. Por quê? Lá na igreja anterior, eu fui ferido, então ele já chegou num casulo. Protegido. Ou eu tive um problema com o Leandro, mas eu não fechei só para o Leandro, fechei para o Cássio, fechei para o Erickson, fechei para todo mundo. Ele se fecha, é o extremo que nós falamos. Ele se fecha para todo mundo por um problema mal resolvido. E olha, o que você está falando, eu estou pensando, isso é muito comum, e eu confesso que às vezes eu acho muito problemático, às vezes as pessoas chegam nas igrejas, eu estou vindo da igreja do pastor tal, da pastora tal, da igreja tal, porque lá tinha um problema, porque lá... Sempre assim, a pessoa tem muitas críticas à liderança ou aos irmãos, lá não era aceito e tudo mais. E muitos pastores falam assim, não, pode vir, aqui vai ser diferente. Raramente é diferente. Só muda o cenário, né? Só muda o cenário. O problema é o mesmo. E igrejas que crescem assim, elas acabam tendo problemas. Porque elas acabam crescendo com pessoas que trazem essas crenças, trazem esses traumas, e só vai mudar de cenário, porque realmente, como é que eu posso dizer? A coisa migra com a pessoa. Né? Ela vem com desconfiança e só é questão de tempo para isso aflorar. Né? E é interessante que geralmente as pessoas que mais se conflitam são as pessoas que têm o mesmo temperamento. Né? Sim. Acho que elas se olham no espelho e não se aceitam na outra pessoa. É onde tem aquele velho ditado, né, que fala que 2 bicudos não se beijam. Né? Então, assim, é interessante que muitas vezes nós cobramos uma postura de uma pessoa que eu mesmo... Eu condeno. Eu condeno... E eu ajo dessa forma, mas quando alguém age daquela mesma forma, isso me machuca, isso me corrói. Vocês concordam? Vocês conhecem aquele clássico do Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático? Mais ou menos por aí? O fleumático com outro fleumático acaba dando problema? Mais ou menos por aí? Que você tá eu não chego a partir dentro desse ponto de vista do autor, mas características. Sim. A gente vai ver as características. Existe aquela pessoa que é muito da liderança, né, que quer ali estar à frente, mas quando ela esbarra com alguém que tem essa mesma característica de estar à frente, aí ela sente que o território dela está ameaçado. E aí é igual um animal. Aí parte para a briga, porque um tem que eliminar o outro. Eu acho que o desafio é a gente amar e perdoar. Né? Eu faço uma alusão dentro do livro, não usando, tem a ver com esses tipos de temperamentos, mas eu pego um pouco e um teste que eu uso nas palestras sobre elementos da criação. Como que Deus colocou características da criação dentro de nós. Exemplo, como que é a terra? Eu piso na terra, ela é extremamente firme. Então eu faço um teste e ele vê se ela é terra, fogo, água ou ar. E aí, e eu trago a luz da palavra. Como que é a terra? Você pisa, você sente firmeza, são pessoas extremamente firmes. Como que é a terra? Se eu planto milho, ela vai me dar milho. Se eu planto semente de uva, vai nascer uva. São pessoas que o tempo inteiro quer resultado. São pessoas que não choram, duras. Como que é a água? Transparente. Eu olho para a água, eu me vejo. Se eu jogo um copo de água aqui no estúdio, ela vai espalhar. Então, pessoas que fazem amizade. São pessoas que choram muito fácil, são emotivas. Como que é o fogo? Ele tem várias cores. O fogo, você acende uma fogueira, ele é preto, ele é vermelho. Ao mesmo tempo, ele é azul, né? Ele queima. Então, são pessoas impulsivas, que falam, que pensam, mas depois ela pede perdão. São pessoas que têm muitas ideias, têm muitos ministérios, porque ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, como o fogo. Até a roupa dela é colorida. E como que é o ar? Você está vendo o ar aqui no estúdio? Não. São aquelas pessoas que talvez vai estar lá na redação, que ele detesta aparecer na frente da câmera, ele não gosta, mas tem ideias, é essencial. E como trabalhar? Porque Deus criou os 4. E agora? Como que vocês vão se unir para trabalhar, para unir? Porque para a criação precisa se unir. Deus pegou o ar e a terra e fez o homem.
Então, para gerar algo para o reino, que eu falo muito nas igrejas, você precisa se unir. Elimina as diferenças, que é o que eu falei no primeiro bloco, e olha agora para o positivo. O seu positivo, o seu positivo, o seu positivo. Pegando a sua analogia, a sua metáfora aí, deixa eu complicar. Foi até a nossa diretora, nossa editora, que falou sobre a questão do abuso no relacionamento, que algumas pessoas no relacionamento, elas se colocam tão fortes que anulam a outra. Vamos pensar uma pessoa, quando você mistura água e fogo, a tendência da água é apagar o fogo. Né? Estou falando dos elementos da natureza. Há relacionamentos em que você vê que um anula o outro. Né? O que fazer para isso não acontecer num relacionamento? Porque tem gente que tem uma personalidade tão marcante. Eu já vi a história, não sei se vocês já ouviram a história, e é verdade isso, eu tenho uma casa que tem mangueiras na frente. Rapaz, nem grama cresce debaixo da mangueira, mas nada cresce debaixo da mangueira. Nenhuma planta cresce debaixo da mangueira. Porque a mangueira parece que absorve todos os nutrientes da terra, toda a água ali perto. E tem gente na igreja que é desse jeito, né? Sim. Tem gente que o ministério é dela. Ninguém mais cresce perto. O que fazer? Centralizadoras, né? O que fazer para relacionar com uma pessoa assim e não se anular? Eu costumo dizer que eu sempre trago uma palavra de sinergia. Todos trabalhando juntos para um denominador comum. Então, entender dentro da igreja, dentro da organização, um exemplo, ele tem que bater a meta. Se é terceirizado, ele está prestando serviço para a empresa X. Dentro da igreja, eu tenho que gerar algo no sentido de reino. Né? Levar Jesus. Então, eu tenho um foco. Então, eu tenho que trabalhar em sinergia para que esses 4, né? E Jesus, a gente vê isso muito bem, 3 trabalhando em sinergia, cada um tem lá a sua personalidade, né? Mas nós 3 que se formam um. E aqui ele fez os elementos da criação, que compõem um mundo só. E ele fez você, diferente de mim, para levar a ele, com uma missão. E um sentido de reino, para gerar algo para o reino. Então, sempre coloco a sinergia. Voltamos lá no início, que é falar do CD, em algum determinado momento. Mas é até aqui. Porque eu sempre digo também que o excesso não é bom. A falta não é bom, por exemplo, a falta da água, a falta do fogo, nos elementos. Mas o excesso também não é bom, porque uma enchente aqui, ela não vai só atrapalhar a mim. Um incêndio que eu causar com fogo vai queimar a mim, o Leandro e o Cássio. Então, o meu excesso de personalidade vai atrapalhar com o outro. O meu excesso de personalidade vai interferir com o outro. Eu acho que lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano, traz uma resposta a essa pergunta, que não é fácil, mas é necessário. Filipenses capítulo 2, que fala que nós devemos ter a mesma forma de pensar, sermos unidos de alma, de pensamento, e aí fala que a gente precisa aprender a se colocar, considerar o outro superior a nós mesmos. Quando fala e não agir, de Jesus, né? Isso, e não agir por partidarismo. Então, se não me engano, Colossenses 13 também vem falar sobre relacionamentos pessoais. Em vários pontos da Bíblia, eu acho que esse problema não é novo, já é antigo. Então, acho que a gente sempre olhando o outro como superior, porque hoje em dia a tendência é que a gente sempre quer ser superior ao outro. E é justamente o contrário que Jesus ensina. Ele foi o exemplo, ele deixou a sua glória e ele se rebaixou. Interessante, quando os discípulos estavam lá e esperando qual seria o escravo que queria lavar os pés, e Jesus ele pega a toalhinha, pega o balde de água e eles olhando assim, o que esse homem vai fazer? Sim. E Jesus ele se rebaixa naquele ponto. Então acho que a gente precisa, para solucionar conflitos interpessoais, é partir para a prática. Se a gente ficar muito na teoria, programas são bons, livros e tal, mas a gente precisa decidir partir na prática. Espera aí, Cássio, eu tenho um problema com você, ou então não precisa nem de falar, só se rebaixa. Eu acho que a gente precisa um pouco colocar a cara um pouco mais no chão, no pó, porque nós somos uma geração que se acha demais. Você falando, eu estou lembrando de Efésios, uma interpretação que achei muito legal para aquele texto de Efésios, que aparece lá dizendo assim, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar na nossa cultura, eu estou suportando, eu estou aguentando a pressão, estou aguentando aquela pessoa. Eu vi uma interpretação que achei muito legal, que a palavra suportar vem de suporte. E suportando-vos uns aos outros é sendo suporte um para o outro em amor, dando base para o outro. E você só é suporte, só é base se você se coloca
abaixo. Interessante que até a nossa forma de interpretar a Bíblia, a gente sempre pega para ser difícil, né? Para mostrar como é difícil. E a gente falou do perdão e do amor, né? É engraçado que na oração do Pai Nosso, Jesus ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente vai receber o perdão de Deus, é claro que não é uma doutrina em cima disso, mas à medida que nós perdoamos, esse assim como traz essa ideia da mesma proporção, da mesma medida. Fala também que se eu falo que eu amo a Deus, que eu não vejo, mas não amo o meu próximo que está do meu lado, nós estamos nas trevas. Então, acho que nós, como igreja, como pastores, como discípulos, a gente precisa fazer uma introspecção e ver, será que realmente eu estou seguindo o Evangelho? Será que realmente eu amo o meu próximo? Porque hoje, com o advento das redes sociais, a gente vê ali a questão lá da Síria, da Coreia, dos cristãos perseguidos, a gente gera uma proximidade tão grande daquelas pessoas que sofrem junto, mas às vezes a pessoa está do meu lado, dentro da minha igreja. Como ele falou da questão de parar de olhar as diferenças e olhar. Uma vez eu estava fazendo uma reunião onde pessoas estavam ali em conflito umas com as outras, que eu falei assim, gente, vamos deixar as diferenças de lado, mas vamos olhar, o que a gente tem em comum? A gente é da mesma igreja. Nós temos a mesma faixa etária, nós temos o mesmo propósito, que é ganhar o mundo, o reino que é o reino de Deus. E eu fui trazendo os nossos pontos em comum. E aí depois me veio uma frase, acho que é um domínio público aí, que fala o seguinte, o que nos aproxima, o que nos atrai é muito mais forte do que o que nos separa. Acho que a gente sempre tem que olhar por esse lado. Eu sempre, quando eu lembro disso, eu cito um texto que eu li do Leonardo Boff, o teólogo católico, né, franciscano. Ele fala, um texto que ele fala sobre símbolo e que símbolo é aquilo que une, pegando no grego, né, a palavra no grego, símbolos é aquilo que une, né, porque o sim, você falou de sinergia. Sim. Ergo é trabalho, sim é junto, ergo é trabalho junto. Símbolos é colocar ao lado coisa junta. E o Boff fala que qual que é o contrário de símbolo? Diábolo. Olha. A palavra diábolo vem daquilo que separa. O símbolo une. E muitas vezes a gente não tem relacionamento porque a gente tá seguindo o ritmo do diábolo. Eu vejo que nos dias de hoje, o diabo ele tem trabalhado incessantemente em cortar relações. João 10:10, né, Jael? Total. Como é que é o inimigo, o ladrão? O ladrão vem roubar, matar, destruir. E destruir relacionamento. Ele a gente vê nos dias de hoje, exemplo do que foi profetizado por Jesus, pais contra filhos, nações contra nações, igrejas contra igrejas, pastores contra pastores. E a gente vai trazendo para mais perto, a gente vai vendo que sempre onde há duas pessoas, debaixo de um mesmo teto, debaixo de um mesmo propósito, seja um casamento, seja uma igreja, seja uma empresa, o diabo ele sempre vai fazer de tudo. Por que a taxa de divórcio é tão alta? Sim. Impressionante. Relacionamento, você falou da prática, e eu sempre trago isso. Quando alguém me procura para fazer um coach de relacionamento, é porque ela tem dificuldade em relacionar. Então ela procura para relacionamento porque, por exemplo, ela não consegue ter um relacionamento amoroso mesmo, não fixa com ninguém, não tem ninguém. Dificuldade para relacionar no geral. E eu coloco ela para praticar. Bem, você tem dificuldade de relacionamento, então ela acredita que ela vai chegar na minha sala, ou por Skype, e a gente só vai conversar. Ela vai relacionar só comigo. Ela está extremamente enganada, porque o coach ele fica muita tarefa. Então, recentemente, fazendo trabalho, e muitos cristãos procuram, muitos pastores que têm dificuldade de relacionamento, pastores que são líderes de outros pastores, que lideram outros pastores e têm dificuldade de relacionamento, e tem sido um trabalho de crescimento para eles. O que eu coloco? Vamos relacionar. Recentemente, uma cliente, ela está com uma lista de perdão, pessoas que ela precisam pedir perdão. Ela está com uma lista de amigos que cobram dela, amigos que já deram esse suporte, mas que hoje ela não tem tempo para ela. Ela diz que não tem tempo, eles dizem que não tem tempo, mas o que está acontecendo cada vez mais eu sinto que você não me chamou para ir na sua casa, você não me liga mais, mas eu sou fechado. Eu relaciono só com as redes sociais. Eu me fechei. Eu não quero relacionar. Porque hoje você não me liga mais, você manda só mensagem. Então, ela fecha, mas ela tem carências. Então, eu coloco ele para relacionar. E quando eu vou cavando isso, os pais. Primeira sessão, quando a gente vai fazer um processo de coach, primeira sessão, honrar os pais. Mas honrar os seus pais. Já teve cliente que ela foi lavar mesmo os pés dos pais.
E aí, quando a gente vai cavando mais um processo, sabe qual a maior dificuldade de relacionamento dele? Jesus. Ele não relaciona com Deus. Não relaciona com Deus. Aí, qual é a tarefa dele? Devocional. Olha coisa. só, a gente volta num básico, porque falta um relacionamento com Para eu ter um Deus. bom relacionamento, inclusive, com a minha diretora, eu vou ter que terminar o programa. O tempo acabou. Obrigado, Erickson. Obrigado, Leandro. Ok, foi um ótimo papo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.